Graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor, amém? Sou o pastor Luiz da Igreja Evangélica Presbiteriana das Nações e estamos aqui para uma palavra da parte do Senhor. Visto que o curso que a igreja tem tomado se faz preocupante nesses últimos dias, bem sabemos que também é para que se cumpra as profecias, onde diz que o amor de muitos iriam esfriar, que os homens seriam amantes de si mesmos. E o mais importante de tudo isso é que o cristão verdadeiro ele precisa compreender que a Sagrada Escritura foi escrita para a igreja, para o ensino da igreja, para a exortação da igreja, para o preparo da igreja, para que esteja realmente de pés no dia da vida de Senhor Jesus Cristo, ou parta com Cristo, se cumpra sobre estes a palavra que diz que bem-aventurados são aqueles que partem no Senhor, ou dormem no Senhor, ou morrem no Senhor, Isso é, quer vivamos, quer morramos, somos de Deus, somos de Cristo. Então, precisamos. E é por conta de tudo quanto tem acontecido, que estamos aqui também para pregar a palavra de Deus. Amém? Deixamos a palavra aqui, e você ouça e julgue a profecia, a palavra dita, se realmente é coerente ou não. Amém? Eu estou aqui em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 em diante, diz assim: admira-me que de tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dizemos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado, seja anátema em algumas traduções. Vejam bem uma questão. Aqui diz que quando Paulo começa a pregar o Evangelho, ele prega o Evangelho puro, o Evangelho santo, mas parece que para alguns esse Evangelho não foi suficiente, começaram a introduzir no meio do Evangelho novas doutrinas, novos ensinos, que estavam, em vez de abençoar o povo, trazendo uma maldição para o povo. E não tem uma maldição maior que o povo de Deus viver uma vida sem conhecimento de Deus. Isso é muito triste. Se nós pegarmos e examinarmos a Escritura como Jesus nos ensinou, examinarmos mesmo capítulo por capítulo, vamos perceber que os quatro evangelhos, eles ensinam claramente sobre a necessidade de arrependimento, sobre a necessidade da santificação, sobre a necessidade do amor fraternal, sobre a necessidade da fidelidade, da gratidão, sobre a necessidade mesmo de ter uma vida na presença de Deus. É disto que vai tratar o Evangelho. Em Atos, Paulo, também nas suas epístolas, ele fala sobre algo. Ele diz assim que vai chegar um tempo que os homens vão compreender, ou entender, ou desejar, ou ver, perceber que o Evangelho é fonte de lucro. Então, eles vão perverter o caminho. Agora eles vão abandonar o caminho do Evangelho verdadeiro e vai adentrar no caminho do Evangelho falso. Por quê? Porque homens maus, estando à frente da igreja, eles não vão querer entregar a primazia a Cristo, agora eles vão querer a primazia para si mesmo. Isto é, eles não vão servir mais a Cristo, eles vão servir aos seus próprios desejos carnais. Então eles vão começar a apresentar um Evangelho que venha cativar e aprisionar pessoas. Então, qual é o Evangelho que é pregado hoje? É o Evangelho da prosperidade. Aí você pergunta: pastor, tem alguma coisa contra a prosperidade? Claro que não, desde que seja segundo o desejo e a vontade e o operar de Deus.
Mas para você ver que o evangelho que se prega hoje não é o evangelho de Cristo. Só para você ter uma ideia, pode folhear Mateus, Marcos, Lucas, João, pode folhear as cartas doutrinárias, ou até mesmo ir para o Velho Testamento e procure ver se você encontra algum momento, em algum tempo, em algum momento de vida dos profetas, dos apóstolos, se existia pregações induzindo a pessoas a fazerem campanha. Você não vai encontrar. Algumas pessoas podem até forçar o texto e dizer, não, mas e as 7 voltas em torno de Jericó? Foi uma campanha. Ali Deus deu uma palavra para Josué, ele fez, foi vitorioso, cumpriu a vontade de Deus e foi vitorioso. Ali foi direção de Deus, como Deus também deu a direção de andar debaixo da nuvem, da coluna de fogo, como também Deus ordenou, a Gideão o que fazer, levar os homens para beber água. Ali era a direção de Deus, não era campanha. E hoje as campanhas têm sido pregadas nas igrejas, induzindo as pessoas a ofertarem e a dizimarem. E aí você vai ler também todo o Evangelho de Cristo, Vou repetir aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você não vai encontrar Jesus induzindo o povo a ofertar. Olhe para as pregações. Pastor, mas se a oferta não é de Deus? Claro que é de Deus. E o dízimo é de Deus? Claro que é de Deus. Já está na lei de Deus. Só que esta lei, que era da pedra, Deus ele disse que depois ele ia tirando da pedra e colocando na tábua do coração do homem. O homem que sai de casa, a mulher que sai de casa, que tem um compromisso com Deus, ele não precisa ficar lembrado que, olha, você tem que ofertar, mas já está no coração dessa pessoa. Cumpriu-se a palavra de Deus. Aqueles que são de Deus vão amar ao reino de Deus, vão amar os irmãos, vão amar a igreja, vão ser fiel, está no coração destes. E aqueles que não têm no coração, não adianta falar, porque vai vir com desculpa, vai vir com acusações, vai vir com questionamentos, e é isto. Então, meus queridos, para que você, como filho de Deus, filha de Deus, não venha estar debaixo de maldição, você precisa ler a palavra de Deus para cumprir o verdadeiro evangelho. Você vê aqui que no evangelho de Paulo pregando, aliás, na epístola de Paulo, capítulo 1 de Gálatas, vou repetir o versículo, é o 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aí ele afirma no 7, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo, mudando a doutrina, fazendo com que a igreja se apegue a bens materiais, fazendo com que a igreja se apegue a desejos carnais, de conquista aqui. Meu querido irmão, a palavra de Deus é bem clara. Não ameis o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está sobre essa pessoa. Como cristãos, como pastores, vamos induzir as pessoas a quererem bens materiais, a quererem fazer fortuna aqui, a criar impérios aqui. Não, meu querido, não. Se livre desse sentimento de querer fixar suas tendas aqui. O reino de Cristo é no céu. Jesus não veio nos enriquecer aqui, ele veio nos salvar. Jesus não veio criar, pastor, mas está escrito em João 10,10 que ele veio para dar vida e vida e abundância. Essa vida abundante é uma vida onde não te falte nada, principalmente a paz, a alegria, a satisfação. Mas ele vai nos dar isso através da palavra, dos ensinos, de maneira que você vai andar na presença de Deus, e aí você vai alcançar tudo isso que a sua alma necessita para uma vida tranquila, abençoada, farta. Eu não estou falando de bens materiais ainda, mas ele deu isso para Abraão, Isaac, Jacó, para Davi, para os reis. Claro que deu. Havia um propósito. Agora o propósito de Deus é a purificação da igreja, para que a igreja seja arrebatada e não venha fixar-se. Você percebe que quando Deus coloca Israel dentro do Egito, eles prosperaram, e aquela prosperidade foi um laço para eles.
de maneira que eles não queriam sair de lá no tempo proposto, e aí Deus permitiu uma tribulação, onde Faraó perseguiu e os tornou escravos, para que eles desejassem sair dali, porque havia um tempo e a prosperidade não deixava. Eles só desejaram sair de lá quando eles perderam a prosperidade, se tornaram escravos. Assim também a igreja vai orar muito para sair dessa terra. Quando não estiver suportando mais. Por quê? Porque se Deus te der tudo que você quer aqui, meu filho, você não vai querer sair daqui, porque teu coração vai se inclinar para essas coisas. Deus é sábio, inteligente, é poderoso. Então, quero te dizer que se o Evangelho não for este aqui da Escritura, ele se torna maldição para aqueles que pregam, ensinam e para aqueles que recebem também. Se não for este aqui, se for outro. Essa é a verdade. Bom, vou deixar essa pequena palavra aqui também. Vamos estar voltando, segundo a graça de Deus, com outros vídeos, se o Senhor nos permitir. Amém? E vamos estar alertando a igreja, porque a igreja precisa despertar urgentemente. Deus precisa de uma transformação no coração do homem, e não em bens materiais. Amém? Deus te abençoe, que a graça de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, vos abençoe, vos alcance, encha as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.